Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 02. É a continuação. A nossa aula 02, a parte 02, onde nós iremos falar, claro, do sistema de admissão e escapamento do motor a reação. E vamos falar aí, claro, né, do sistema de admissão em motores turbohélice. A admissão em um motor turbohélice, ela é bem mais complicada do que um motor turbojato ou até mesmo um turbofan, como já foi explicado na aula 01, nesse caso, perdão, a aula 02, parte 1. Porque o eixo de acionamento da hélice e o cubo e o cone devem ser levados em consideração. Temos aí motor turbofan. O motor turbofan, pessoal, como já foi mencionado na nossa aula 2, parte 1, né? Ele é um motor, claro, turbojato acrescido de um fan, palhetas, ventilador, perfil aerodinâmico, captar o ar e jogar esse ar para a seção dos compressores, né? E o motor turbofan ele é silencioso, baixa altitude, baixa velocidade, ele é econômico, claro, comparado com o turbojato. E ele possui uma grande razão de bypass. O que seria bypass, pessoal? O fluxo de ar secundário e primário, são dois fluxos de ar, legal, primário. De 100%, 20% será extraído para o compressor, será queimado, supostamente 20%. E os outros 80%, por isso que dizem que é uma alta razão de bypass, 80% é para o fluxo de ar secundário. Mas qual é a finalidade? Repetindo, aumenta a potência e a parte de refrigeração do motor a reação. E é assim que é composto o motor a reação turbofan. Duto de entrada de ar composto pelo fan, a seção dos compressores, possui aí dois compressores, vamos dizer assim, duas seções de compressores, compressor de baixa potência, compressor de alta potência, onde um é chamado de N1, outro de N2. O N1 é o rotor, é o eixo de baixa potência, onde está conectado o compressor de baixa e a turbina de baixa. O N2, ou eixo de alta potência ou alta pressão, como é chamado também, é onde está acoplado o compressor de alta e a turbina de alta. O motor a reação possui também a câmara de combustão. A mais usual é do tipo anular. Pode possuir uma certa quantidade de bicos injetores. Alguns modelos possuem 20. E, claro, aparecerá duas velas de ignição. E turbinas. Teremos aí duas seções de turbinas. Turbina de alta potência e baixa potência. Lá no compressor de baixa, poderá ter 4 estágios de compressores de baixa. No compressor de alta, 9 estágios de alta. Na turbina de alta, 1. E na turbina de baixa, 4. E é assim que funciona o motor a reação. Os gases queimados, oriundo, claro, lá na seção da câmara de combustão. Lembrando que o motor a reação possui 6 fases, mas não é 4 tempos. A combustão é contínua, constantemente ar vindo dos compressores, combustível do sistema de combustível está 128, vai estar alimentando, nesse caso, claro, a câmara de combustão. E a explosão, a queima constantemente, contínua, e esses gases quentes constantemente vão para trás, aciona a turbina. A turbina de alta tem a finalidade de acionar o compressor de alta. A turbina de baixa, acionar o compressor de baixa. Se o compressor gira, temos ar, combustível, calor ou centelha, explosão contínua. Se temos explosão contínua, combustão contínua, acionamento da turbina. E assim sucessivamente. E uma outra região do motor a reação turbofan é o bocal propulsor. E é assim que funciona o nosso motor turbofan. Recapitulando, dois fluxos de ar. Essa região é o fluxo de ar secundário. Mais uma vez, finalidade: aumentar a potência e o resfriamento do motor. Observe a alta razão de bypass, mais ou menos 80%, fluxo de ar primário e fluxo de ar secundário. E temos aí as seções do motor a reação. Segue aí uma imagem, um desenho modular de um fabricante de motor. A GE, o modelo CFM 56, traz o 7 Bravo SAC, o single
uma simples câmara de combustão. Observem, duto de admissão também é chamado, pessoal, de painel acústico. Aquela região do duto de admissão é o painel acústico. Tem a finalidade de reduzir o ruído naquela região. Lembrando que a maior fonte de ruído de um motor a reação é na seção de escapamento, ou seja, é o choque de moléculas de ar quente com ar frio. E observem no desenho modular o desenho internamente, a construção de um motor a reação. Essa região é o compressor de baixa, essa região compressor de alta e esta região a câmara de combustão, onde estão localizadas as velas de ignição, que são duas, e os bicos injetores. E nesta região, turbina de alta, turbina de baixa e, consequentemente, nesta região nós temos aí, claro, né, a seção de escapamento do motor. São dois eixos, N1 e N2. Lembrando que N1 nós temos aí, claro, né, compressor de baixa e turbina de baixa. E no N2 nós temos aí o compressor de alta e a turbina de alta. Quem vai acionar, quem vai girar primeiro é o eixo de N2, é o rotor de alta pressão. E a sua rotação vai ser sempre maior que a rotação do N1. Quando se dá a partida do motor a reação, claro, na cabine de comando, através da chave de partida, colocando a posição, nesse caso, ground, energiza o cérebro do motor, energiza também um solenoide tanto na válvula de partida, tanto na suíte de partida na cabine de comando. Consequentemente, há uma fonte pneumática, a APU. A fonte de ar da APU ela vai passar pelos dutos e chegará até o starter pneumático, vai acionar a AGB. Consequentemente, o que seria AGB, o que seria TGB, o que seria IGB, tudo isso é assunto de curso de extensão da escola RTD. Mas vamos falar agora aqui para vocês. A AGB é os acessórios da gearbox, é onde estão montados todos os componentes do motor. Desde bomba hidráulica, bomba lubrificante, combustível, até mesmo, claro, o gerador, até mesmo o starter pneumático e outros componentes. O ar vem do APU, aciona o starter pneumático ele vai engrasar uma embreagem, o tal de clutch, ela vai engrasar na engrenagem da AGB, consequentemente, vai acionar a TGB, a Transfer Gearbox, consequentemente, aciona a IGB, Electric Gearbox, que vai acionar uma engrenagem responsável pelo acionamento do rotor de alta potência, pressão, N2. Quando o motor completa o seu ciclo de partida, a suíte de partida, tanto a start valve, elas serão desenergizadas. E aquela fonte de ar da APU não vai mais girar o starter. Não precisa mais. O motor já está embalando. Consequentemente, quem vai acionar os acessórios é a tal da IGB. A IGB ela vai estar acionando os acessórios, claro, através do acionamento da AGB. E é assim que funciona um pouquinho o motor a reação. Dando sequência, pessoal, ao sistema de admissão de combustível, que lá no motor a pistão nós falamos de carburador, que é o principal componente do sistema de combustível. Nesse caso, do motor a pistão. E do motor a reação, poderemos ter aí o tal do MEC, o FCU, até mesmo o HMU. Isso depende muito de fabricantes e, nesse caso, de codinomes. Temos aí um esquemático do sistema de alimentação de combustível. Observe que o combustível ele vem, nesse caso, dos tanques pressurizados, bombas elétricas. Aí o combustível entra nesse componente de cor azul. Esse componente de cor azul, pessoal, é a bomba, é o conjunto da bomba, onde possui duas bombas. Observem pelo desenho, uma de baixa pressão, 125 PSI, e a outra, tipo engrenagem, uma impeller, uma engrenagem. A engrenagem é 1100 PSI de pressão. O combustível até então ele vai ser pressurizado e, claro, ele vai passar pelos trocadores de calor se tiver necessidade. Caso contrário, ele tem um bypass. O combustível, para evitar o congelamento, ele é aquecido, ele vai resfriar o óleo do gerador. Existe um trocador de calor chamado IDG Oil Cooler. Consequentemente, o combustível é aquecido, ele vai entrar de novo em outro trocador de calor, que é o principal trocador de calor, óleo combustível do motor. A finalidade, resfriar o óleo do motor. Esse aqui, o IDG Oil Cooler, é, nesse caso, resfriar o óleo do gerador. A IDG. E este de cor vermelho é o óleo do motor, consequentemente aquecendo o combustível.
Aí o combustível ele vai entrar de novo no conjunto da bomba, vai ser filtrado, consequentemente pressurizado mais uma vez, é a bomba tipo engrenagem, 1100 PSI, e mais uma vez filtrado. Esse filtro tem a finalidade de filtrar o combustível para o sistema servo. O que seria o sistema servo? ATA 175. É o sistema que tem a finalidade de evitar o stall. TBV, VSV, VBV. E a HMU, consequentemente, de cor verde, é a dosadora de combustível. Ela possui duas válvulas. Uma dosadora, a fuel metering valve, válvula medidora de combustível, e a outra válvula de corte. Caso pegue fogo no motor, punho de fogo puxando, solenoide corta essa válvula e todo o combustível que iria para a câmara de combustão, ele não vai mais. A dosadora tem a finalidade de dosar combustível. Observem que há mais um trocador de calor. E esse trocador de calor, por onde eu passo a seta, é para aquecer o combustível do sistema servo. Pois o sistema ele é atuado pelo combustível mesmo, hidraulicamente, não por óleo, mas por combustível. Combustível entrou na dosadora, dosou, aí sim o combustível ele vai para uma unidade, o tal do transmissor de fluxo de combustível. Eletronicamente falando, ele vai enviar sinais para o cérebro do motor para informar qual é a quantidade de combustível que está sendo queimada. E observe que há mais um filtro. É o último filtro de combustível. É o fuel nozzle ou filter. Tem a finalidade, claro, de reter impurezas desse camaradinho aqui. E até mesmo da parte interna, claro, né, do sistema de combustível. Aí sim o combustível ele vai para os bicos injetores. E é assim que funciona a admissão de combustível. ATA 17300. A imagem da esquerda é a dosadora eletrônica, não é carburador. Carburador ele é mecânico. Lembrando que a parte interna do carburador ele possui um perfil tubo de Venturi. Aqui não, aqui é eletrônico. E da direita é o cérebro do motor. Alguns motores utilizam um nome chamado de FADEC. E esse aqui, claro, esse componente é a tal da EEC. É o controle eletrônico do motor. É o Electronic Engine Control. Próximo assunto, escapamento dos motores à reação, à turbina. A aerodinâmica do duto de escapamento dos motores à reação possibilitam a variação da velocidade dos gases e, consequentemente, a variação do empuxo da aeronave. O bocal propulsor de escapamento de um motor, ele atua como um orifício, cujo seu diâmetro determina o valor de densidade e de velocidade dos gases de escapamento. São geralmente fabricados de aço inoxidável ou até mesmo uma liga resistente a alta temperatura. Observem a quantidade de nomes cujo qual eles possuem. Observem, nós temos aí nesse caso o nosso plug traseiro, né, o plug de exaustão, e consequentemente nós temos aqui, claro, né, a carenagem, claro, né, do sistema de exaustão. A finalidade é de orientar o fluxo de ar. E por essa região aqui, por onde passa a seta, sairá o tal do fluxo de ar parasita. Mas da onde? Da ATA 179, sistema de lubrificação. Lembrando que o tanque de óleo não possui válvula de alívio. Consequentemente, esses gases gerados internamente no sistema de lubrificação têm a finalidade de resfriar o eixo do motor. E por aqui sairá o fluxo de ar parasita. Um outro assunto, referente ao sistema de escapamento, temos aí o tal do convergente. O convergente, a velocidade ela aumenta, a pressão diminui e a temperatura também diminui. É o princípio do convergente. O outro escapamento é o divergente. Nesse caso, a velocidade diminui, a pressão aumenta e a temperatura também aumenta. É o princípio do divergente. Escapamento convergente e divergente, utilizado nos motores com grandes razões de pressões a fim de melhorar, ou seja, melhora o aproveitamento dos gases de escapamento que podem exceder ao Mach 1. Temos aí, nesse caso, né, o choque, né, nesse caso, que seria o tal da Mach 1, né, referente aí ao Venturi. Se porventura tivesse aí, nesse caso, o aumento da restrição lá no nosso duto de escapamento, consequentemente, claro, né, a pressão, a alta pressão
né? Nesse caso, poderia ter até mesmo alguns tipos de danos. Por isso que aquele formato geométrico, ele é, claro, né, de acordo com o empuxo, a potência do motor. Um outro assunto, pessoal, reversores de empuxo. É o freio, claro, tem a finalidade de brecar, de frenar a aeronave. Nesse caso, ele gera um fluxo de ar reverso, que tem a principal finalidade de frear a aeronave no solo após o pouso. Nunca poderá ser utilizado em voo, até mesmo o sistema não deixará. As aeronaves modernas, ela possuem dispositivos de trava na manete de potência, que quando a manete de potência está avançada, a manete de reverso não consegue abrir e vice-versa. Ele utiliza os gases da exaustão, impulsionando-se para a frente da aeronave, freando a aeronave. Há diversos tipos de sistema de reversores, criando uma concha. Consequentemente, o fluxo de ar reverso ele não vai para trás. O motor ele gira em marcha lenta, claro, normalmente. Ou marcha lenta ou numa velocidade satisfatória de pouso. Claro, para aplicar o reverso é com as rodas no chão ou mais ou menos 1 metro para aplicar o sistema de reversores. Observe que na parte interna do fluxo de ar secundário é criado paredes. Consequentemente, o fluxo de ar secundário, os 80%, eles não vão para trás. O fluxo de ar primário, sim. O motor não gira anti-horário, ele gira horário. Perdão, o motor não vai girar no sentido oposto de rotação. Ele permanece no mesmo sentido de rotação. Tá aí. É chamado de sleeve. Essa concha, claro, é a carenagem da área quente também. E é criado paredes. Observe a imagem de cor azul, é o fluxo de ar, nesse caso pelo fluxo de ar secundário. Observem que quando é criado as paredes, né, consequentemente a massa de ar ela vai para frente, um ângulo de 45 graus perpendicular. E claro, se tiver qualquer tipo de problema de reversor, as aeronaves possuem aí entradas de pinos rosqueáveis e torqueáveis também, claro, um valor já pré-determinado pelo fabricante, tanto no lado direito como esquerdo, 2 pinos. E claro, é para travar o reverso quando há uma pane ou uma discrepância no sistema. Não somente indicação, mas também até mesmo vazamento hidráulico pelos seus atuadores. E todo o procedimento está, neste caso, estabelecido no AMM Parte 2 da ATA 17800, sistema de reverso. Pessoal, é o fim da nossa aula 02, parte 2. Desejo a todos bons estudos, onde nós falamos, claro, né, a parte de sistema de admissão e escapamento do motor a reação. Até a próxima e bons estudos, e nos vemos em outras matérias.